Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa leitura hoje. Mais um dia, né? Deus está preparando para nós. Vou pegar uma água aqui. Deus está preparando para nós e eu tenho certeza que vai ser mais um dia de bênção, né? Não tenho dúvidas disso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Amém? Hoje a gente finaliza o livro de 1 Coríntios e amanhã a gente já inicia o livro de 2 Coríntios. A carta, né? De 2 Coríntios. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana, Senhor, que está se findando aqui hoje praticamente, amanhã já sábado, domingo, final de semana, Senhor, e nós sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós nos alegramos no Senhor, nós cremos que a Tua mão poderosa tem guardado e nos dado todos esses dias um cuidado, Senhor, sem igual. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das nossas famílias. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu cuidado, Pai. Obrigada por mais esse dia, onde nós vamos poder nos alimentar um pouco mais da tua palavra, entender um pouco mais aquilo que o Senhor tem para nós. Eu me alegro, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito já esse ano. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente finaliza o livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e capítulo 16, e mais 2 versículos de outros livros aqui que a gente vai finalizar. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, é o nosso início de hoje. Paulo começa assim, continua, a carta assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois destes, apareceu... Deixa eu só confirmar aqui, perdão, gente. Aí ele para aqui no 4 e já volta agora para o 8, porque o 5, 6 e o 7 a gente já leu num outro momento. Eu vou ler novamente o versículo 3 e 4 só para a gente entrar aqui no versículo 8, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 8 em diante. Depois destes, apareceu também a mim como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser conhecido, ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados,
mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Gente, esse capítulo 15 é bem extenso.
Mas o assunto que Paulo está então finalizando essa carta, trazendo o ensino final praticamente nessa carta, é sobre o assunto ressurreição dos mortos. E por que Paulo está falando? Porque no meio da igreja existia divisões a respeito desse assunto. E a gente fala isso porque é claro que ele mesmo fala que eles estão como insensatos, né? Pensando sobre a ressurreição dos mortos de maneira errada, ou muitos deles nem acreditam na ressurreição dos mortos. Por que isso? Porque muitos religiosos daquela época, que são chamados saduceus, que eram o partido, né, religioso paralelo aos fariseus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, muito provavelmente, já existia uma certa influência dos próprios saduceus ou de saduceus convertidos ao cristianismo, levando essa doutrina para dentro da igreja, querendo mostrar através do seu conhecimento das escrituras ou da sua maneira de ver as escrituras de que não havia ressurreição dos mortos. E se isso fosse uma verdade, então toda a nossa fé estaria baseada num erro, porque a fé, o cristianismo, justamente nasce da ressurreição de Cristo. A principal passagem ou a principal ênfase do evangelho é na ressurreição. Porque se Cristo tivesse só morrido pelos nossos pecados, mas não tivesse ressuscitado dos mortos e não estivesse justamente à destra de Deus nesse momento intercedendo por nós, todo o evangelho seria uma verdadeira mentira, porque desde o início, a palavra de Deus, desde o pecado de Adão, ela fala sobre essa questão da ressurreição dos mortos, sobre aquele que triunfaria sobre a serpente, sobre Satanás. E ele deveria então vencer sobre a morte. E Jesus já venceu. Então, a vitória que nós temos garantida para nós na volta de Cristo tem a ver com a sua morte, mas principalmente com a sua ressurreição. É o fato principal, né? Se Jesus só tivesse morrido e não ressuscitado, nada disso adiantaria. Então Paulo está ensinando, corrigindo, exortando a igreja de Corinto a respeito da ressurreição dos mortos, que nós não podemos ter a nossa esperança somente nessa vida. Nós não podemos ter Jesus somente para essa vida. Não, eu sou crente e eu quero ser cristão, então só enquanto eu estiver vivendo nessa vida, para Deus me dar as bênçãos que eu preciso, para eu ser feliz aqui nessa terra, para eu dizer que eu estou salvo, mas eu vou morrer e sei lá se vai ter vida eterna, né? Tem muitos cristãos que ainda têm esse pensamento distorcido, infelizmente. Não creem nessa esperança de vida eterna, não creem nas promessas da ressurreição dos mortos, não creem na volta de Jesus e que nós seremos então transformados, aqueles que estiverem vivos e aqueles que estiverem já mortos vão ressuscitar no mesmo dia, no mesmo instante, num abrir e fechar de olhos. A palavra diz que os primeiros mortos ressuscitarão e em seguida aqueles que estiverem vivos serão transformados. Essa é a sequência, mas é num abrir e fechar de olhos. Vai ser uma coisa tão rápida, tão instantânea, né? Quando Jesus aparecer nas nuvens, que a gente não vai ter tempo nem de pensar se a gente cria ou se a gente não cria nisso, porque vai ter que se cumprir aquilo que Deus estava já prometendo. Vamos para o capítulo 16? Então, o capítulo 16 é o final do livro de 1 Coríntios e a gente então vai ler esse texto para finalizar aqui. 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim
uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada de temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês. Em Cristo Jesus. Amém. Capítulo 16 começa com um pedido, né? Um pedido de socorro financeiro, de que a igreja já fosse separando ofertas generosas para que as igrejas ao redor do Império Romano pudessem ser supridas. Lembra que eu falei para vocês desde o início, esse momento da história, por volta do ano 57 depois de Cristo, o Império Romano já estava vivendo um declínio terrível, já estava vivendo uma situação econômica terrível. E não só isso, mas a perseguição aos cristãos já era algo extremamente forte, opressor. Então o povo já tinha que viver escondido nas casas, as reuniões desses irmãos já eram extremamente escondidas, porque quando eles sabiam que eram cristãos, eles estavam já levando para ser mortos, expulsando da cidade, tantas outras atrocidades que aconteceram durante essa época do Império Romano. A gente olha as cartas, acha tudo muito bonito, maravilhoso o que Paulo está escrevendo, como era bonito ser cristão no primeiro século, como o poder de Deus se manifestava de forma maravilhosa, mas nós nem temos ideia do quão terrível e perigoso era se dizer cristão naquele primeiro século. Então Paulo está pedindo um socorro de finanças mesmo, né? De ofertas de parte dos irmãos, para que quando ele chegar, ele possa enviar homens de coragem para ir, principalmente em Jerusalém, porque a Judéia estava sofrendo talvez a maior crise econômica. Muitos cristãos e judeus estavam passando fome mesmo nessa época lá em Jerusalém e na Judéia. Então eles queriam muito suprir os irmãos com tudo que eles pudessem nessas idas e vindas, né, que eles iam para Jerusalém e nessas outras igrejas também. Então Paulo nesse momento finaliza a carta dizendo: irmãos, que vocês já possam ir se preparando quanto à oferta de vocês, quanto ao o que vocês vão poder ofertar para as igrejas de Cristo ao redor do Império Romano. Então a gente precisa ver esse pedido de Paulo como um pedido de socorro mesmo. E ele diz que se ele puder, ele vai até Corinto para ficar algum tempo ali com os irmãos. Mas se ele não puder, ele vai estar enviando Timóteo. Ele queria que Apolo também fosse, mas Apolo nesse momento diz que não quer ir. E ele pede para os irmãos respeitarem os irmãos em Cristo lá, a família de Estéfanos e tantos outros irmãos que estão ali já servindo o corpo de Cristo, e que uns deveriam se submeter aos outros em amor. Tudo seja feito com amor. E ele diz: escrevi essa carta de próprio punho, mando saudações a vocês. E Paulo finaliza então a carta de 1 Coríntios aos irmãos lá em Corinto. E nós lemos hoje essa carta e parece que tudo é muito, muito vivo mesmo para nós no sentido espiritual, porque a igreja continua vivendo
muitas dificuldades, no sentido de divisões, eu digo no problema que existia dentro do corpo de Cristo. Ao mesmo tempo que se tem muitos dons, você tem muitos problemas dentro da igreja, e Paulo mostra isso de forma muito clara e objetiva dentro dessa primeira carta aos Coríntios. Para mim é uma das cartas mais corretivas de Paulo, né? Paulo corrige muitos pontos dentro da igreja de Corinto, e isso serve de alerta para nós, se nós temos vivido o verdadeiro evangelho segundo o padrão que Paulo então ensina os irmãos do primeiro século. A gente precisa olhar para isso. Nós vamos ler 2 versículos, um que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, para a gente finalizar hoje. Paulo viaja de Éfeso para Macedônia, deixando Timóteo. Esse vai ser o intervalo entre a primeira carta e a segunda carta de Coríntios, que a gente vai começar amanhã. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinasse doutrinas falsas. Então Paulo pede para Timóteo ficar, pelo amor de Deus, ali em Éfeso, e para que ele corrigisse algumas doutrinas falsas que estavam sendo ensinadas ali em Éfeso. Paulo precisava viajar, precisava dar continuidade, mas ele deixa Timóteo nesse momento ali em Éfeso para corrigir algumas doutrinas falsas. Atos 20, versículo 1 também fala: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Então ele despede dos irmãos ali em Éfeso e viaja para Macedônia, e isso inicia então amanhã a segunda carta que ele escreve aos irmãos de Corinto novamente. Essa segunda carta aos Coríntios é escrita lá da Macedônia, tá bom? Então amanhã a gente vai ver o início dessa segunda carta aos Coríntios e dando continuidade aí na nossa leitura em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, gente. Ótimo finalzinho de sexta-feira. Amanhã, final de semana, né? Sábado, domingo. A gente pode aproveitar um pouco mais. Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui. E a gente vai continuar então nossa leitura e aproveitar o nosso tempo em família em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.